Os obreiros podem sentar. Eu estou quase sem expressão quando fico muito emocionado. Às vezes fico calado quando estou mais calado, porque eu estou mais alegre, mais emocionado, mais tocado. Então, parece que a gente consegue ter silêncio. Alguém perguntou, irmão Brana, o senhor gritou muito, irmão Brana? Quando viu aquele poder, ele disse, não gritei. Dá uma sensação de tensão, segurança. Então, minhas palavras serão poucas. Gratidão é fraca, palavra fraca para expressar o que Deus nos tem dado. Eu gosto muito de branco e azul, porque gosto do céu. E tem um verde também no meio, que eu aprecio também, as matas. Então, tudo é maravilhoso. As pessoas são maravilhosas. Agora, eu não suportei a emoção e já pinguei colírio nos olhos hoje. Derramei lágrimas aqui ao ver a habilidade, a unção, a capacidade que Deus está dando a esses obreiros. Aleluia. Eu creio que a igreja está no Espírito para ver essas coisas. Infelizmente, o mundo tem embotado demais as nossas mentes, os nossos olhos espirituais. A plataforma às vezes estremece. Mas não atinge à altura os corações. Nós, pregadores, sentimos isto. Desde o mais novo, que se põe para falar, meninos ainda, sem casamento ainda, a gente já vê um potencial tremendo, brotando. Eu falei com o pastor Amadeu, nós estamos apertados. Você tem muitas congregações ainda. Eu já espalhei as minhas. Ele sabe o que eu falei para ele. O Brasil é cheio de lugar, nossa própria região está cheia de cidades. Não sei se tem muita gente para vir ainda, não deve ter. Mas saiamos, como falou o pastor Ramon, saiamos nesse poder, nessa virtude. Eu estava olhando a audiência e muita gente ficou para trás, né? Mesmo em Uberlândia, quase lamentamos um pouquinho não poder estar lá.
nas telas para eles ver, porque tem muita gente lá, ficou para trás. E nas outras congregações também. Às vezes eu olho assim e falo, aquele lá eu batizei, aquele também, aquele lá eu apresentei, aquela também, aquele lá eu conheço a vida dele, as lutas, e aquela lá eu sei também de tudo. E a gente vai ficando assim, né? Parece que extasiado. E eu estava observando os obreiros. A palavra do pastor Edilamar me comoveu muito e sei que ele está recebendo nova força, na nova direção de Deus na sua vida. Há vários aqui que agradecem a ele pelas suas viagens. Inclusive o irmão William, muito abençoado, pôde batizar na época do pastor Edilamar. Então, essa palavra rica, forte, inspirada, a gente vê que parece que Deus está imbuindo os obreiros de um espírito excelente, de um espírito poderoso. Eu fiquei pensando, Senhor, eu creio que, na verdade, eu estou vendo meu sonho cumprir. Para quem sabe do sonho do pastor Edmar, sabe. Eu fiquei pensando, por muitos anos, só nos regionais, mesmo nos encontros nacional, eu tive o privilégio de pregar várias e várias vezes, não sei nem contar quantas mensagens foram pregadas em encontro, mesmo nos regionais, no estado de São Paulo, com os pastores ali. Nós temos irmãos aqui da região que presenciaram. Eu estava pensando, pode contar os encontros que eu não preguei nos regionais de São Paulo. Parece que uns 3 ou 4. E 2 eu sei que eu estava doente, muito doente. Estava chamado para pregar, mas enviei aviso que não podia, não dava conta, devido ao grau de estresse, de depressão. E na verdade eu não pude ir nos encontros. É bom que sempre todos estejam ouvindo até o final. Então, eu fiquei pensando, por certo eles gostavam de me ouvir, porque eu preguei tanto. Agora eu estou pensando que, se gostavam de nos ouvir, eu creio que o Senhor está dando desse espírito para vocês. Porque cada um que fala impressiona a gente. Eles são novos, estão começando. Eu não tive muitos obreiros logo de início. Esse nasceu, né? Esse praticamente nasceu. Aquele diz que é o pai. Tem 23 anos que ele me acompanha. Esse nasceu, ministerialmente falando. Esse nasceu ministerialmente falando. Agora, o irmão Brano nos mostrou que Deus tirou do espírito de Moisés. Não me julgo Moisés.
Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De certo, Ele faz a mesma coisa hoje. Ele tirou do espírito de Moisés e repartiu com aqueles homens. Nem por isso Moisés teve menos do Espírito do Senhor. Então eu fico pensando que eu estava orando deitado na cama um dia, muita angústia, porque não podia levantar e ir fazer o trabalho da igreja, agora bem próximo, bem perto. E então eu falava em espírito com Deus: Senhor, nesse estado meu, e na verdade eu passei um tempo, a época que não estava nem suportando ficar de pé, as pernas não sustentavam o corpo, por tanta depressão. É um médico muito valoroso ali em Uberlândia que tem nos ajudado muito, e Deus ajudado ele a me ajudar. E eu estou muito melhor. Eu preguei em Goiânia no penúltimo encontro, vocês viram, apesar de com algum lamento, pudemos fazer a pregação pela graça de Deus. E eu estou melhor ainda do que aquela época. Mas eu clamava ali deitado na cama durante o dia. Então virei para o canto e dormi. E tive um sonho. E a maioria de vocês conhece o sonho. Eu fico pensando que Deus deve estar fazendo isso. E eu não estou triste, eu estou alegre. Eu estou alegre. Caminhe, caminhe. Nós vamos estar em Catalão em fevereiro, se Deus quiser. Se o Senhor permitir. O que nós dizemos? Amém. Quer dizer, assim seja. Fevereiro em Catalão, com o pastor Valser, um obreiro também iniciante ali, começando o campo, enfrentando. Vamos estar ali levando essa alegria que nós temos trazido aqui em Tuiutaba. Os irmãos, eu creio que sentem assim, os de Tuiutaba. Vamos estar lá no pastor Valser, então ele vai determinar a data. Como o pastor Edilamar deu esses trechos tão maravilhosos, eu creio que nós vamos ter muito mais gente do que está tendo aqui. Mas isso aqui é muito suficiente. O que nós mais precisamos é da presença do Espírito do Senhor. Oxalá que você pudesse estremecer como estremece o Espírito do Senhor na plataforma. Isto é suficiente, mas com o que ouvimos da leitura da mensagem, vender vaca, vender 2 ovelhas para ir no encontro, nós vamos ter muito mais gente em Catalão. O que faz parte. Mas se tiver só 50 e o Espírito do Senhor lá, basta. Basta. Então, pastor Valser, irmão, vem aqui, o irmão vai nos trazer a data pelo telefonema logo já em novembro, confirmando lá o local.
E naturalmente que o irmão vai precisar de todo o acompanhamento nosso em 90%, né, irmão? Pastor Yendes ainda está em Uberlândia por enquanto, junto com o irmão Isaías. Tem sido 2 braços fortes ali. Eles ajudarão o irmão também a encaminhar tudo que é de necessidade. O pastor Edmar apenas estará aparecendo, acompanhando, seguindo, liberando finanças, para que possamos reunir assim. Para mim é muito precioso, para o povo é muito precioso essa reunião no Triângulo Mineiro. Ela nos custou um pouquinho de sacrifício para início, mas o Senhor nos concedeu. Agradecemos aos pastores que nos cederam essa ocasião para estarmos assim, porque na verdade é uma região, é um povo, é uma congregação, tem um corpo de ministros formados, nascidos, e que deve caminhar assim. Nós estamos indo para tempos muito difíceis no Brasil, e que daqui uns tempos, uns anos, se Jesus não vier, se Ele nos provar ainda por alguns dias mais, nós vamos precisar muito de obreiros que foram treinados, obreiros novos que possam estar na idade média da vida para lutar numa época muito custosa, tendo sido treinados aos pés de homens firmes, obedientes, e que segue a mesma trilha do ministério nacional que Deus nos deu. A igreja lembra dessas coisas. Eu penso que são esses novos que farão estas coisas, já que eu estou tremendo. Então, irmãos, vocês percebem que são palavras do âmago. Então, eu não sei nem como fazer. Deus abençoe vocês todos. Acho que a maior honra, a maior gratidão e palavras boas que se possa dispensar por esta reunião, por tudo que se deu aqui, elas se devem mais ao pastor Yendes mesmo, que trabalhou dia e noite. Eu fiquei só escutando e olhando e palpitando. Então, que isso possa prosseguir pela misericórdia do Senhor. Nós vamos embora assim, dessa maneira, nesse espírito de quebrantamento, de agradecimento a Deus por todos vocês. Vão agradecendo a Deus, orando nas caravanas, todos os pastores, até dezembro em Goiânia, se Deus quiser, no encontro nacional. Aprendemos aqui internamente que todos temos o dever máximo de comparecer ali no encontro nacional. Então nós vamos assim,
Deus te abençoe, pastor Walser, no encaminhamento de tudo. Nos comunique. O irmão Yendes, por tudo que ele deu conta de preparar. E todo mundo. Eu não dou conta de falar em todo mundo. Separadamente, eu estou dizendo todo mundo. Deus seja honrado por você. Sua presença honra ao Senhor.